Olá, seja você muito bem-vindo, muito bem-vinda à discussão de mais um tema relacionado à microbiologia. No vídeo de hoje, falaremos sobre a morfologia da célula bacteriana. Você sabe quais são as formas e arranjos que as bactérias podem ser visualizadas ao microscópio? É o que veremos logo após a vinheta. Vamos começar? As bactérias são organismos relativamente simples, formados por uma única célula, ou seja, são seres unicelulares que medem entre 0,5 e 2 micrômetros de diâmetro e cujo material genético, atenção, não está envolto por uma membrana nuclear. E olha que interessante, a população bacteriana no corpo do homem é cerca de 10 vezes superior ao número de células humanas. Ou seja, para cerca de 10 trilhões dessas células, existem aproximadamente 100 trilhões de bactérias. Apesar de milhares, as espécies bacterianas são diferenciadas por fatores como morfologia, composição química, aspectos nutricionais, atividades bioquímicas e fontes de energia. De maneira que, com base em suas características funcionais e estruturais, todas as células vivas podem ser classificadas em dois grupos, as procarióticas e as eucarióticas. Veja, entre os micro-organismos, as bactérias são procariotos, os fungos são eucariotos e os vírus, como elementos acelulares, não se encaixam em qualquer classificação organizacional das células vivas. A tabela a seguir mostra algumas das diferenças entre esses grupos celulares. Em relação ao núcleo do ser procarioto, este não apresenta membrana. Já em relação ao núcleo do ser eucarioto, apresenta uma membrana nuclear. As organelas com membranas no ser procarioto estão ausentes. Já as organelas com membranas no ser eucarioto, estas estão presentes. Exemplo dessas organelas são as mitocôndrias. A parede celular do ser procarioto geralmente está presente. Já a parede celular do ser eucarioto, se presentes, são simples. Os cromossomos do ser procarioto refere-se a um único cromossomo circular. Já os cromossomos do ser eucarioto são múltiplos cromossomos lineares. Em relação à sua morfologia, ou seja, a forma que as bactérias apresentam, estas podem ser classificadas como cocos, bacilos e bactérias espiraladas. Começaremos pelos cocos. Esses são bactérias que se apresentam na forma esférica e que podem ser visualizados nos seguintes arranjos: isolados, aos pares, também conhecidos como diplococos, em cadeias, em tétrades, em sarcinas e em cachos. Já os bacilos são bactérias que apresentam a forma de bastão, que podem ser longos ou delgados, pequenos ou grossos, visualizados ao microscópio nos seguintes arranjos: isolados, aos pares, em cadeia e semelhantes aos cocos, também chamados cocobacilos. Por fim, as bactérias espiraladas
são aquelas que se apresentam em forma de espiral, podendo ser visualizadas com o corpo rígido, e como exemplo dessas bactérias, temos os vibriões e os espirilos, ou com o corpo flexível, representado pelas espiroquetas. Agora perceba, uma vez que as bactérias são transparentes, é frequente o uso de corantes para melhor visualização da sua forma e do seu tipo de arranjo. Desenvolvido em 1884 pelo microbiologista dinamarquês Hans Christian Gram, o método de Gram é a técnica de coloração mais empregada na bacteriologia. Essa técnica consiste no tratamento de um esfregaço bacteriano fixado pelo calor com os seguintes reagentes: cristal de violeta, Lugol, álcool e fucsina. O método ou técnica de Gram permite dividir as bactérias em dois grandes grupos: as bactérias gram-positivas, aquelas que após coloração assumem uma cor azulada, e as bactérias gram-negativas, aquelas que após a coloração assumem uma cor avermelhada. Nesse processo, todas as bactérias, sejam gram-positivas ou gram-negativas, absorvem de maneira idêntica o cristal de violeta e o Lugol, adquirindo a cor azul. Entretanto, ao serem tratadas pelo álcool, apresentam um comportamento diferente. Isso é, as gram-positivas mantêm a cor azul e as gram-negativas tornam-se descoradas. Ao receber a fucsina, somente as gram-negativas se deixam corar, adquirindo a cor avermelhada do corante. De maneira que é através dessa coloração que tanto a forma como o arranjo das bactérias são revelados pela microscopia. Olha essas fotos. Aqui verificamos a presença de cocos gram-positivos em vários arranjos, tais como isolados, aos pares e predominância de cachos. Nessa outra foto, podemos observar arranjos de cocos gram-positivos aos pares, com destaque para a formação em cadeia. Já aqui, verificamos a presença de cocos gram-negativos, especialmente aos pares, ou diplococos, como são mais conhecidos. Nesta foto, verificamos a presença de bacilos gram-positivos isolados, aos pares e em formação de cadeias. A seguir, verificamos a presença de bacilos gram-negativos em diversos arranjos. E por último, verificamos a presença de bactérias espiraladas. E se você tem interesse em saber mais sobre a coloração de Gram, eu vou deixar o link na descrição do nosso vídeo que mostra o passo a passo dessa técnica tão importante. Bem, pessoal, e era isso que eu gostaria de falar com vocês nessa semana. E se gostaram do vídeo, chegou a hora de pedir aquele seu joinha e, se possível, a sua inscrição nesse canal que, como eu sempre digo, é nosso e que serve tão somente para propagar conhecimento científico. Vejo vocês em uma próxima oportunidade. Um grande abraço a todos e até mais.